estudantes maristas, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Tatiane, coordenadora pedagógica do Colégio Marista Pio XII. E eu sou a Karina, orientadora educacional aqui do Marista Pio XII. Nós vamos fazer com vocês os diálogos pedagógicos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão do tempo, sobre habilidades a serem desenvolvidas para estudar por Enem e também uma organização de rotinas de estudos. Vamos falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, que é a chave para garantir uma boa avaliação e também a organização do seu projeto de vida. Alguém de vocês já se perguntou como que aprende? Já fizeram essa pergunta, como eu aprendo, que relações que eu tenho com esta aprendizagem? Existem 3 grandes formas de aprendizagem, que é a aprendizagem com estilo visual, o estilo auditivo e o estilo sinestésico. Pensando na aprendizagem visual, é quando nós estamos fazendo uma referência a um professor explicando o conteúdo e vocês estão lá visualizando o que ele está projetando, fazendo os registros dessas aprendizagens. Eu tenho uma aprendizagem auditiva quando eu estou escutando, quando eu vou recorrer a vídeos, a podcasts e também vou fazendo esses registros. E a aprendizagem sinestésica é o momento em que eu vou experienciar todo esse processo de aprendizagem. É quando eu tenho que experimentar, exercitar, fazer aqueles exercícios. Então, você já sabe qual dessas modalidades de aprendizagem estão vinculadas a você? Qual é a sua melhor forma? É sempre interessante nós pensarmos que aprender é muito mais do que estocar e memorizar todos aqueles conteúdos aprendidos lá no contexto escolar. É interessante que vocês ressignifiquem essas aprendizagens. Por isso que é importante nós fazermos um treino dessas aprendizagens. A partir do momento que eu conseguir ter todos esses conhecimentos adquiridos e explicar para o meu colega ou para o meu professor, é porque essa aprendizagem está internalizada e eu consigo dar conta de determinado conteúdo. Se nós pararmos para pensar hoje, a tecnologia possibilita 1000 formas de aprendizagem, mas cabe também a mim, enquanto estudante, dar conta de selecionar quais são os conteúdos mais importantes e mais significativos. A gente tem que ir filtrando e pegando todo esse conhecimento e fazendo com que ele tenha sentido. Então, pensando nesses estilos de aprendizagem, vocês também já se questionaram como aprendem? Quais são as formas de aprendizagem de vocês? Eu aprendo fazendo resumos. Os meus registros ocorrem lá com aqueles resumos. Para mim é muito mais tranquilo aprender por meio de mapas conceituais. Eu pego aquele conhecimento, transfiro lá com imagens, com cores e construo esse meu mapa conceitual. Ou eu pego o meu texto e eu vou grifando as principais palavras que aparecem ali, vou usando várias cores e vou fazendo depois uma retomada desses conceitos que eu registrei ali. Então vocês já se questionaram qual dessas formas é melhor para vocês fazerem todo este processo de aprendizagem? Depois disso, é bem interessante nós pensarmos em alguns questionamentos. Quais são as minhas áreas mais potentes e quais são as minhas áreas mais frágeis? Todos nós temos áreas, das 4 áreas que nós temos no colégio, que nós aprendemos ali, linguagens, humanas, natureza e matemática. Algumas delas são muito mais potentes para eu poder dar conta das aprendizagens e outras são aquelas que são mais frágeis para mim. Por exemplo, eu tinha mais dificuldade na matemática, então eu tinha que investir muito mais tempo estudando para matemática do que para a própria língua portuguesa. Vocês já se questionaram sobre isso? Quais são as áreas mais potentes? Esse processo nós chamamos de estratégias de aprendizagem, que é usar conscientemente essa aprendizagem, fazer o nosso planejamento e organizar procedimentos dirigidos para poder dar conta de todos esses conhecimentos e de todos esses conteúdos que nós vimos lá na sala de aula. Então, usar por meio de um planejamento e uma sequência de procedimentos para atingir a meta estabelecida. Neste caso, a nossa meta é o Enem. Após todos esses diálogos e da importância do autoconhecimento, precisamos falar um pouquinho também da gestão do tempo. A organização e a gestão do tempo é prioridade também no momento da aprendizagem.
Precisamos pensar no gerenciamento deste tempo e das nossas rotinas, das nossas práticas e de tudo que vem a potencializar todos esses nossos processos. A organização de espaços-tempos está pautado para que a gente possa potencializar os nossos estudos para o Enem nas estratégias de aprendizagens que iremos usar, nos estilos de aprendizagem que iremos mapear, conforme já conversamos junto à Tati, áreas potentes e áreas frágeis. Precisamos organizar isso frente aos nossos estudos, um ambiente saudável de aprendizagem e o tempo determinado para cada prioridade de estudos. Com isto, convidamos vocês a pensar numa organização de rotina, através de uma tabela, onde vocês possam estar organizando, mapeando, criando metas de tempo. Quanto tempo eu vou dedicar para esta prática? Quanto tempo acredito ser importante durante a minha semana para estar organizando essas minhas práticas de estudos de aprendizagem? Olhando para isso, é importante que vocês possam também dedicar que é uma tarefa bem bacana que entra dentro do autoconhecimento, que é o que eu faço no meu dia a dia e em que momentos eu posso estar potencializando a minha aprendizagem. Então eu tenho que ter esse cuidado em que momento eu vou organizar dentro da minha rotina os horários que eu vou estudar para as propostas do Enem, o horário que eu vou organizar para estar fazendo as tarefas e atividades dirigidas da escola. Então, com isto, essa organização de rotina é essencial para que vocês possam estar atingindo e organizando todas as metas importantes e organização de rotina e de estudo. Aqui a gente traz um exemplo de como pode ser feita uma organização desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, incluindo as nossas atividades extra-classe, incluindo as nossas atividades de organização, de práticas, de atividades dirigidas da escola. Também tendo que pensar que são necessários os momentos de pausa, de lazer, de descanso. Precisamos pensar que nestes momentos de estudos, quando vocês olham uma organização de rotina, onde vocês colocam que do horário X ao horário Y vocês estão estudando, vocês têm que pensar a importância de dar pausa durante esses estudos, mesclar essas atividades escolhidas de estudos, não somente focar horas contínuas num único conteúdo, num único componente curricular. Essa importância dessas pausas faz com que a memória de vocês esteja ativa e que consigam contemplar o que vocês vêm buscando ali, que é a potencialização dessas aprendizagens. Dentro dessa organização, precisamos pensar também aonde a gente traz para vocês dois conceitos, Enem frágil e Enem potente. O que seriam esses dois conceitos? Que podemos pensar que o Enem frágil pode estar trazendo os componentes curriculares, a área do conhecimento que vocês têm uma maior dificuldade. Então, precisamos priorizar estes componentes, essa área do conhecimento para o estudo durante o nosso dia. Sabendo que nós já fomos à escola, já tivemos outras atividades que fazem parte da nossa rotina, quando formos mapear isso através da nossa organização de rotina, precisamos priorizar esses componentes curriculares que sentimos maiores fragilidades. Pensando em toda essa organização e desse diálogo que nós estabelecemos até o momento, de organização de estudos, de gestão do tempo, nós vamos finalizar com uma organização da rotina de estudos, pensando em um planejamento. É muito importante que vocês tenham um planejamento e criem hábitos e rotina de estudos, pensando a curto, a médio e a longo prazo. Leiam todos os editais possíveis, os deste ano, os anteriores, né? Vejam os temas que mais caem na prova, quais são os conteúdos mais potentes e que mais aparecem ali no Enem. Façam simulados, foquem nas habilidades que são necessárias, uma ressignificação
né? É super importante vocês observarem as questões mais frágeis que aparecem nesses simulados. Leiam, assistam filmes, séries, né? Debatam criticamente sobre o que está em evidência, os temas que estão sendo potencializados ali nos veículos de comunicação. E, para finalizar, assistam os episódios do Marista Mais e atentem para o que está sendo proposto ali. Desejamos para vocês excelentes estudos e uma bela trajetória de rotinas para o Enem. Obrigada!